ainda vale a pena usar o Adobe Flash? Eu sou Adriano Gerini e me perguntaram isso esses dias e eu fui um apaixonado por Flash, inclusive eu cheguei a fazer prova de certificação Flash e eu achei legal gravar um vídeo para explicar se ainda vale a pena ou não usar o Flash. A primeira pergunta, na verdade, que deveria ser feita é por que nós começamos a usar o Adobe Flash? Eu dei aula de Flash durante muito tempo, eu tive muitos alunos de Flash. Na verdade, eu era apaixonado por Flash, sites em Flash, e eu sempre vi as pessoas vindo fazer cursos de Flash não pela plataforma em si, não pela ferramenta propriamente dita, mas pela necessidade de se criar animações. Então veja, as pessoas começaram a usar o Flash para criar animações, só que não eram animações como desenhos ou partes de um jogo, como a gente vê lá, aqueles trailers de jogos. As pessoas queriam pequenas animações. As pessoas queriam um menu se mexendo, ou um efeito melhor quando a gente passava o mouse, ou seja, o objetivo principal eram pequenas animações. Uma animaçãozinha aqui, uma animaçãozinha ali, e muitos inclusive reclamavam que era bem complicado o processo de ter que usar o Flash, gerar um SWF, depois jogar isso lá dentro de um HTML, ou dentro de um editor como o Dreamweaver, por exemplo, quando eles só queriam criar um menuzinho mais animado. Então veja, por que é importante você entender por que a gente começou a usar o Flash? Porque você vai entender exatamente quando foi a virada que o Flash deixou de ser utilizado. Inclusive, muitos desenvolvedores preferiam o ActionScript, que é a linguagem de programação do Flash, para criar as animações. Então, uma vez que a gente entendeu por que nós começamos a usar o Flash, vamos começar a entender por que a gente deixou de usar o Flash. E esse foi o principal motivo, ou seja, as pessoas só queriam uma simples animação, um menu um pouco diferente, e aí era um problema. Por quê? Porque sempre tem que ir para o Flash. Mas por que era um problema? Porque qualquer alteraçãozinha, por exemplo, você tem um menu, eu quero alterar uma letra ficou com erro de português. Aí você tinha que voltar para o Flash, fazer a alteração, gerar um SWF novo e atualizar. Então era um pouco chato. E eu só queria uma animação, eu não queria aprender um software para fazer um simples efeito. Então, assim que começaram a surgir as bibliotecas como o jQuery, por exemplo, facilmente os desenvolvedores migraram, porque era muito mais fácil, eu não precisava do Flash, eu tinha tudo ali no JavaScript mesmo, ficava tudo muito mais fácil. Só que o fim do Flash, embora o Flash ainda existe, mas o fim da era Flash começou quando houve aquela pequena discussão entre a Apple e a Adobe. Basicamente o que aconteceu foi o seguinte, o Flash Player, que é necessário para rodar as animações Flash, ele meio que travava os dispositivos Apple, e a Apple foi lá e falou, ó, o Flash Player, ok, ele é bom, mas ele trava os nossos dispositivos e a gente consegue fazer ele melhor, e a gente queria aí que vocês liberassem uma versão para que a gente pudesse gerar uma versão para os dispositivos Apple. A Adobe não liberou, e o Steve Jobs comprou uma briga com a Adobe e simplesmente falou, ó, a gente não dá mais suporte ao Flash Player. Continuou nos desktops, iMac, Mac Pro, MacBook, por exemplo, mas nos dispositivos com iOS, então isso incluía o iPod, o iPhone, depois o iPad também, a gente não dá suporte. E aí aquele problema para a gente que criava sites. Todas as vezes que eu criasse um site, tinha que pensar nisso. Ou seja, basicamente tinha que criar duas versões. E aí o HTML5 cresceu, principalmente porque recebeu o apoio do Steve Jobs. E resumindo um pouco essa história, que ela é bem longa, as pessoas pararam de usar o Flash. Eu, que era apaixonado por Flash, parei de usar. E mais recentemente, não tão recente, mas no próprio CSS a gente consegue criar animações. Então definitivamente quem só precisava de animaçõezinhas para deixar as coisas mais legais, um scroll mais legal, os menus mais legais, a gente não precisou mais de Flash. E aí o Flash morreu. Hoje, como é que está o cenário hoje? O Flash se chama Adobe Animate, ou seja, animação, né? Um animador. E eles definitivamente assumiram que o foco deles é criar animações. Eles hoje são multiplataforma, então uma vez que você cria alguma coisa no Adobe Animate, repito, o antigo Adobe Flash, você consegue transformar ele em multiplataforma, ele já exporta como HTML5, já exporta como aplicativo para, por exemplo, para Android, para iOS, para aplicativos de desktop também, só que as pessoas não usam mais. É muito mais fácil lá no próprio CSS eu colocar um comandozinho aqui na animação de que eu sair para o Flash. Então, a realidade hoje é que
A não ser que você queira criar um site conceitual, o Flash não é a melhor opção, ou melhor, o Adobe Animate não é uma opção boa, interessante para você criar animações. E além disso, você tem o Flash hoje muito concentrado em animações, então ele tem muitos recursos para ilustradores que querem criar animações, aí pode ser desenhos, coisas para games, inclusive ele é muito forte hoje para a criação de games, ok? Então, se você tinha alguma dúvida ainda se vale a pena usar o Flash ou não, espero que esse vídeo tenha elucidado algumas questões aí para você, ok? Vejo você, claro, em algum outro vídeo aqui no meu canal. Até lá!